nós abrimos a boca, falamos com a parede, fingimos ser cristãos, nos preocupamos mais com a encenação do que com o Deus relacional que descobrimos, pelo qual fomos encontrados. O Senhor é presente, Deus, a todo instante. O Senhor não brinca de ser pai. E a gente também não quer brincar de ser filho, Deus. Não queremos brincar de ser maridos. Não queremos brincar de sermos esposas. Não queremos brincar de sermos famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, alinha os nossos corações nos seus e cumpra a Tua vontade, o desejo do Seu coração dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, meus amores. Oh, Senhor, pega as coisas. A mão para trás na hora que passar aqui, viu? Reverência à palavra de Deus. Amém? Mandamento. 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 Não passarás perto do seu pai sem beijá-lo. Podemos ir, gente? Estamos firmes? Vocês têm certeza? Vocês não querem apertar aí o cinto, não? Vocês trouxeram aí lenço? Hoje eu tô inspirado. Aleluia. Ó, eu vou deixar os polêmicos por último, porque aí os polêmicos, se vocês chegar atrasados, vocês vão apanhar, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. Tem assuntos aqui que vai dar pano para manga, e esses assuntos nós vamos ter que apelar aqui para um estudo mais parecido com os de domingo, que você realmente destrincha o negócio mesmo. Aqui é uma escola, a gente está indo um pouco mais fundo, mas também não, entendeu? Nós estamos interpretando o texto, lendo juntos, não tem aquela questão de esquartejar o texto mesmo, do jeito que às vezes precisa, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, tá, gente? Só um pedido que eu quero reforçar, que nós já fazemos esse pedido faz 400 anos. Lembrem-se, tá? Se o seu filho tem necessidade de ir ao banheiro com a ajuda de um adulto, você que é pai, eu que sou pai, vocês são responsáveis pelos filhos de vocês, tá? A Preta tem a incumbência de cuidar dessas crianças e não de entrar no elo pessoal da família. Perfeito? Ela não tem autorização para isso, não quer porque já conhece o princípio e não é sábio nem da parte nossa como pais, nem da dela como líder, nem de igreja esse tipo de comportamento. Então não é a primeira vez que vocês me escutam falando isso e também não vai ser a última. Perfeito? A Preta é uma mulher preciosa, muito querida, que nós amamos, mas estarão novas pessoas trabalhando com ela. Então nós não temos às vezes a condição de conhecermos 24 horas a vida de todo mundo, tá? Existem pessoas que só colocam as garras para fora quando tá sozinho. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daqui. Perfeito, gente? Eu não quero nenhuma criança prejudicada por um todo por causa de um vacilo de 2 minutos nosso. Tá certo? Repete todo mundo comigo assim bem rapidinho. A gente já começou já, agora já era. Repete comigo assim, ó. Não importa da região onde eu vim. O que importa é se eu nasci de novo. Porque aí sim, todos nós viremos do mesmo lugar. Perfeito? Aí acabou o problema cultural. Errei o português não, gente? Conjuguei errado não? O que eu deveria falar? Tá todo mundo perdido achando que eu falei errado, mas ninguém me fala o que é o certo. Viremos. Eu quero que todos venham. E todos viemos. Enfim, a ideia é: todos nós vamos vir do mesmo lugar. Amém? Quem pode dar um glória? Aleluia! Pronto, resolvida a treta. Tá, então o que eu gostaria que vocês entendessem aqui? Qual que eu fui no Fivortemo aqui também? Escuta, gente, o que eu gostaria que vocês entendessem? Toda essa guerra cultural que existe aqui, relacionada a todo mundo, isso vai embora. Lembra? O judeu deixa de ser judeu para ser cidadão do reino. O romano, cidadão do reino. Todos viram cristãos. Tá? Não tem mais cultura da terra.
Vamos lá, meus amores. O senhor tá de brinks? Não, eu sei que o senhor não tá. É sério mesmo? Só porque eu não queria? Pai Celeste da Glória, é sério mesmo, Pai? Ai, Cristo. Então vai, gente. Malaquias, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Todos estudaram, todo mundo que está aqui dentro fez tarefa de casa, né? Tem alguém que está aqui dentro que não fez tarefa de casa? Eu já orar para um raio descer e matar já ou não? Todos estudaram, né? Estudar não significa ler o que eu fiz para vocês, não, tá? Porque aí também já tá de sacanagem. É estudar, é ir lá no texto, ler o pré-texto, pós-texto, texto, todo mundo fez isso, né? Lá, todo mundo. Tem gente olhando pra minha cara meio assim, apavorado. Malaquias capítulo 2, do versículo 14, 15 e 16. Para refrescar a sua mente, dá mais uma lidazinha, porque aí dá tempo da pastora voltar. Gente, esse suco tá gostoso, mas ele tá me lembrando do quermesse. É por causa do negocinho que vem aqui no meio aqui. É abacaxi, é isso? Diferente, né? Gostoso. Diferente pra caramba, gostoso. Pra mim era um suco, assim, mas agora já virou um chá. Acabou de virar um chá aqui na minha boca. Na hora que você falou que era chá, ele falou, não, é suco, virou chá na hora. É aquele milagre do vinho, da água pro vinho, virou suco para chá. Gente, por favor, foquem agora. Não, só o dos homens, as mulheres das mulheres. Meus amores, Malaquias 2, do 14 ao 16, por favor, leiam esse texto, tá? Esse texto, se eu não me engano, ele tem também para os homens. Tanto que é um texto mais voltado para os homens do que para as mulheres, mas é impossível anular de vocês, mulheres, esse texto. Eita Jesus! Vamos lá que o negócio é forte aqui. Eu não queria ler esse texto hoje não. Não? Ah, mas como é que eu falo com o homem que quer que eu leia? Uai? O pai quer que eu leia. Nós íamos para Provérbios aqui na minha cabeça. Meu projeto era Provérbios. Escuta, talvez na próxima reunião ou na próxima da próxima a gente vai esquartejar Provérbios 31, tá? Então venha já pronta, rolo de papel na mão. Nós vamos fazer a mulher virtuosa interlinha, versículo após versículo. Nós vamos quebrar tudo. Mulheres, escutem. Às vezes eu entendo que é difícil, escutem. Você escutar um homem pregar para você o que você tem que fazer. Porque parece que você fala, quero ver viver. Não é isso. Isso, coisa linda, meu Deus. Agora eu senti a potência. Agora eu senti a potência. Indesculpáveis. Então assim, ó, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Todas as vezes, presta atenção aqui, ó, que você acionar esse gatilho diabólico na sua mente, eu vou te ensinar a desengatilhar esse gatilho, tá? Como assim, Wagner? Toda vez que você sentir assim, esse desconforto de um homem pregando um texto que uma mulher tem que viver, você vai ter que lembrar que quem trouxe o evangelho foi um homem. Quem morreu na cruz foi um homem. Quem salvou você foi um homem, gente. Tá? Ali não tem todes, não. É homem mesmo. Entendeu? A gente toma um Todd depois. Agora, esse negócio de todos aí não vai rolar. 3 minutos aqui, porque eu tô rindo, porque eu tenho que ler esse texto. Vamos lá. Vocês estão prontos? Não? Respira fundo. 2, do 14 ao 16. Depois que todo mundo lê, vocês me falam amém. Quem não leu ainda, fala misericórdia. Ó, sentindo um culto agora. Deixa eu tomar aqui meu suco que virou chá. Um milagre instantâneo no meu lábio, assim, virou na hora. Jesus, eu detesto ouvir blasfêmia na minha frente. Os irmãos falam que não vai me entregar açaí, blasfêmia na minha face, assim. Ai.
Não é, você vai ver que não é só para os homens. Você vai ver que não. Não coloquei para vocês? Que pecado, velho, sério? Então eu já vou ler para homem e mulher isso aqui, pode ser, gente? Ó, vigia, irmã. É para todos. Não, as distorções sexuais é um negócio tão complicado, né? Sentou um irmão que falou que contratou uma moça que era um homem, mas que gostava de homem. Mas se vestia como homem. Aí ele falou, cara, eu não entendo. Eu não sei se aquela moça que era um homem era um gay. Que loucura, né? A moça era moça, ela se vestia de homem, tomava hormônio de homem, mas gostava de homem. E pelo jeito, na relação, ela queria ser a mulher. Nossa, gente, eu não dou conta, cara. Aí ele falou assim, o que eu não entendi se ele era ele era um gay ou... Eu falei, mano, não tenta, filho. Não era uma mulher que queria ser homem, mas gostava de homem. É. Que na relação continuava sendo uma mulher. Nossa, Deus. Nega, você deixou pior ainda a situação. Jesus, ficou mais complexo ainda. Olha só. Microfone, gente, na mão, por favor, me ajuda. É só pra descontrair vocês, tá? Tá. A luzinha tá acesa? Então acende a luzinha pra nós. A Ada não tá ligando a luzinha, meu lindo. Faltou um pouquinho de força. Pronto, Passa. até agora. Eu fui num posto de... Ó, que ela tem mais volume que eu, não aceito isso, hein? Brincadeira, pode falar. Eu fui no posto de saúde, aí tinha no flanelógrafo assim... proteja as crianças trans. Nós somos um posto trans. Desse jeito. Transplante. Aí eu, misericórdia, moço. Transpose, agora essas outras coisas aí não. Transfusão Horrível, de horrível. sangue. Vou mandar pra vocês, baixar. Enquanto a gente está protegendo, né, nossas crianças, ensinando para elas, mas o mundo aí não para, né? Não. Eles também acham que é uma proteção. Escuta, gente, eu vou repetir mais uma vez no nosso meio. A maior retenção da criança, mais de 75% da retenção da criança. Estava conversando hoje com o vice-diretor de uma escola. A gente estava se alegrando um monte, conversando sobre o evangelho. E eu estava até repassando essa informação para esse diretor. A maior retenção da criança é através do ensino por relacionamento. Ela retém mais o que ela vê você fazendo e reagindo do que vê você falando e ensinando. Tá? Meu filho vai aprender mais comigo dentro de casa do que comigo ensinando ele aqui. Perfeito, gente? Isso é muito importante. Aqui ele vai olhar um herói, por isso ele vai se abrir. Mas não é bem nessa pegada que as coisas acontecem. Ele quer ver como é que eu vou reagir na hora H junto com ele. Então, por favor, mulheres e homens, quer que a sua filha case com um homem, ame o seu homem, ame o marido dela, ame o seu marido. Quer que o seu marido, o seu filho case com uma moça e ame essa moça, maridos, ame as suas esposas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu lembro de um irmão nosso que chama Gerson, a filha dele falou assim, papai, quando eu for casar, eu posso casar com o senhor? Ele entendeu o que ela queria dizer. Ele falou, filha, você sabe que o papai não pode casar com você, porque ele é casado com a mamãe, né? Não, papai, igual o senhor. Ou seja, aquela ideia de se imprimir dentro da criança valores, entendeu? Isso é importante. Aí qual que é a minha ideia? Minha ideia é colocar uma vara de medir tão grande dentro da minha filha que ela não vai encontrar com porcaria. É isso que eu quero fazer dentro dela. Entenderam ou não? Mas também não adianta você ficar criando coisas surreais. Você tem que ser você, entendeu? Mas você vê como é que as coisas são, né? Eu tô pregando pra vocês aqui, Deus me chamando a atenção. Eu tenho que melhorar com ela, olha a situação. Que loucura. Pronto, gente. Podemos sequenciar ou não? É a espada de dois gumes. Sejam bem-vindos ao Evangelho. Pode seguir, gente? Estão prontos? Vocês sabem que vocês acabaram com a ministração, né? Olha quanto tempo que já foi. Capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, ó. E vocês perguntam, por quê?
Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Eu não vou conseguir ler no meu esboço aqui, cara. Esse texto é muito forte. ML, né? Porque é já de morte, já mesmo. ML. Qual que é o capítulo, gente? 14, né? Treze. Ainda fazeis isso, cobri o altar do... Calma, vamos lá no 10, tá, gente? Verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos... Era aí. Capítulo, o versículo 10. Tá? Em homenagem aos irmãos aqui. Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando... O que está escrito aí? Eu gastaria 10 horas aqui para mostrar para vocês que casamento é uma aliança. Queridos, só se a gente quiser fingir demência para a gente não enxergar isso aqui na Bíblia Sagrada. Eu vou morrer pregando a mesma coisa. Faz anos que eu prego a mesma coisa e vou seguir pregando a mesma coisa. Não tem como. Quem já leu a Bíblia, quem tem contato com ela o tempo todo sabe. Casamento é uma aliança, tá? Isso é bem importante. Por que eu quero que vocês entendam? Porque o conceito de casamento que a gente tem em 2000, desde uns 10 anos atrás... É que casamento é solúvel, gente. Casamento é igual café, você põe na água e dissolve. Entenderam? Olha pra cá, ó. Casamento não é solúvel, gente. Não é assim. Exceções não são regras. Quem tá comigo, pelo amor de Deus. Tá? Eu não vou criar um jugo na cabeça de vocês como se não pudesse acabar, porque pode. Mas não é desse jeito também, não. Deixa eu fazer uma pergunta pros pais aqui, por favor, que vocês vão me entender certinho. Vamos lá aplicar o que eu expliquei para a Preta hoje. Quem é pai aqui, diga amém. E mãe. Pronto. Você consegue se ver sem seu filho? Mas se ele brigar com você, bater na sua cara. Eu lembro do meu irmão chutar minha mãe, brigar com ela. Minha mãe falar para ele que nunca mais vai olhar na cara dele. Já contei essa história 1 milhão de vezes. Minha mãe escuta uma gritaria na porta de casa. Ela tinha meio que o espírito do Bruce Lee dentro dela. Ela me sai lá fora, vê um grupo de gente, só pega uma vassoura para poder pegar a arma, né? Não era para voar, não, era para bater mesmo. A bichinha sai lá fora, esquarteja todo mundo, protege o filho dela de apanhar de todo mundo. Aí ele, obrigado, mãe. Ela, eu não estou conversando com você. Você consegue se imaginar sem seu filho ou sem sua filha? Hã? Não, mas é possível, não é? Agora a pergunta crucial é: como que você aprendeu que é possível fazer isso com a sua esposa ou com o seu marido? Quem te ensinou que é diferente a aliança? Ah, mas o bebê nasceu de mim, mas ele jamais sairia de você sem um casamento. Jamais. Ele nunca sairia de você sem seu cônjuge. Você é homem ou você é mulher, porque saiu de dentro dos dois. Sai de dentro de um, entra dentro do outro e nasce. A criança que saiu de dentro da mulher saiu primeiro de dentro do homem. Eva nasceu, mas saiu de dentro do homem. O princípio vai ser sempre o mesmo. Sempre vai nascer primeiro do homem. Sempre. Não tem meio termo. Aí o que hoje me deixa desesperado, me deixa indignado, é esse conceito de cerca de 10 anos que enfiou na cabeça do cônjuge que casamentos, a aliança do casamento ela é solúvel, mas a aliança entre pai e filho não. Gente, vocês conseguem entender o desespero da minha indignação isso aqui? Porque Deus não enxerga assim. Perfeito? Ele não enxerga assim. Para ele não faz o menor sentido. Deixa eu só contar outro segredo para vocês. Lê o Antigo Testamento.
e vê como é que ele lidava com a morte de criança. E vê como é que ele lidava com o casamento. Vamos falar de Jó rapidinho? Os filhos vão embora, mas a esposa não. Vocês já repararam isso ou não? Os filhos substituem, mas a mulher não. Vocês já pararam para pensar nisso? E no dia de hoje inverteu valores. A mulher se troca, o homem se troca. Mas os filhos são introcáveis. Vocês querem ficar com a Bíblia ou com a sociedade, gente? Por favor, não tente dissolver aquilo que não é dissolvido, que é a Bíblia Sagrada. Perfeito, gente? Vou ler de novo, 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Você está vendo que a casa de Deus está sendo profanada? Por quê? Você já vai descobrir. A qual ele ama e se casou. Ó, presta atenção. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus, Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó, presta atenção, aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Você está vendo que a galera fazia besteira e ofertava para resolver a treta? Se fazia porque dava certo, né? 13. Há outras coisas que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. Você está vendo que quando a aliança é profanada, Deus não recebe as coisas, gente? O negócio fica estreito. Provérbios 15, 8. O sacrifício do perverso é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Jeremias 14, 12. Quando jejuarem, não ouvi o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me alegrarei delas. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Está vendo Deus rejeitando? Por quê? Por causa de profanar a aliança. Estão vendo a brincadeira? Aí vem, ó. E vocês me perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Você está vendo que a mesma coisa de que adorar outros deuses é profanar a aliança do casamento, gente. Por quê? Porque Deus lida com adoração. Deus lida com adoração do mesmo jeito que Ele lida com intimidade sexual, gente. Quem está comigo em nome de Jesus? E Ezequiel ele fala que ele conhece Israel, que Israel tem seios para amamentar, fartos, que está no ponto para o sexo. Olha que loucura. Deus falando isso, cara. Por quê? Porque para ele intimidade, relacionamento, adoração e sacrifício é a mesma coisa. Mesma coisa. E vocês me perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Lembra lá em Provérbios, nós lemos? Seja bendito o teu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Vocês lembram ou não? É isso aí. A quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que sobrasse o Espírito? Por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que não gosta, não tem prazer
tem raiva, detesta, acha um pequeno desconforto, odeia. Cara, são as palavras mais fortes que você vai encontrar no hebraico, velho, para expressar esse sentimento. Odeia. Pegaram ou não, B.O.? Odeia. O que ele odeia? Ele odeia o divórcio, também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Agora vamos lá. Vou ler de novo, tá? Com calma agora. A primeira ponto que eu quero que vocês percebam é que as pessoas se fazem de desentendidos, cara. Por quê? Aí Deus responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Quem lembra a expressão sobre casar no Senhor? Cara, no momento que você casa no Senhor, Ele tá ali. No dia do meu casamento, eu não conseguia ficar de joelho no chão. Meu corpo vibrava, cara. Eu sentia Deus tão forte naquele dia. Tanto que quando nós tínhamos problema de casamento e quando nós passamos problema de casamento, eu falei: Deus, podem falar o que quiser. O Senhor estava lá. Isso ninguém apaga de mim. Meu cunhado falou assim: Vaguinho, você fez meu casamento, não fez? Eu falei: fiz. Ele falou: cara, chegou tempos que a única coisa que sustentou meu casamento foi aquele Deus real no meu casamento, no dia que eu casei com a sua cunhada, com a minha esposa. O que me fazia ficar firme diante de todas as distorções que eu estava vivendo era lembrar a realidade de Deus naquele dia. Vocês estão me entendendo? Porque quando realmente você se propõe em casar no Senhor, Ele está ali. Ele está ali para ser testemunha de uma... Porque toda aliança tem que ter uma testemunha. Agora pega a revelação. Quem está pronto, diga eu. Quando você renova, Ele está lá também. Aí o que eu acho engraçado é como é que o casal não quer chamar Deus para dentro de uma casa renovando sua aliança. Vocês estão me entendendo? Porque o Senhor foi testemunha entre a aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Essa expressão mocidade não fala só da parte jovial da situação, gente. Essa expressão de mocidade fala do início da sua vida. Sabe aquela ideia de você começou com uma, não tenta terminar com outra? Tanto o homem precisa lembrar da mulher da mocidade, como a mulher tem que lembrar que ela é a mulher da mocidade do cara. Você entendeu? Entendeu ou não? No contrato lá de casamento está escrito mais ou menos assim: uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Eu lembro que meu pai sofreu anos e anos e anos com o tal do Flamengo que não ganhava de ninguém. Mas lá na frente deu tudo certo. Tirando as brincadeiras de lado futebolísticas, toda vez que a gente entra nessa ideia da deslealdade, da infidelidade e do sair do princípio, do sair do plano de ouro, do sair do plano original, o negócio é muito feio. Existe uma vertente muito grande, até o pastor José Gonçalves estava falando sobre isso tempo atrás. Perguntaram para ele se é verdade que as crianças que sofreram o divórcio, elas são consideradas órfãos de pais vivos? Olha só, gente. Vocês sabiam que isso é uma vertente fortíssima no mundo inteiro? Quem sabia disso aqui? Só para eu saber se vocês estão interagindo. Fortíssimo. Por quê? Porque as crianças, elas perdem a propriedade. O jogo de cintura que você tem para você construir aquele relacionamento é terrível. Não vou falar quem nem qual família, mas nós estávamos perto de algumas pessoas e o garoto perguntou ao pai dele: pai, que aquele menino é meu? Ele falou: filho, tem hora que nós somos colocados numa situação tão complicada que a gente tem que rebolar para responder. Ele é menor que você, mas é seu tio. Você vê a cara de descontentamento desse moço. E esse moço falou assim: olha, eu casei com a minha esposa, casei com ela, e eu fiz vasectomia. Eu falei: safado. Que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Ele falou: não.
Eu fiz vasectomia por uma coisa bem importante. Eu nunca tinha escutado ninguém falar isso. Eu falei, eu fiz vasectomia. Ah, deixa eu preservar o cara. Eu fiz essa vasectomia, já que ela falou, né? Justamente para não cair na besteira que se um dia eu descabeçar minha cabeça, eu não vinha construir uma segunda família. Eu seja impedido de construir uma segunda família. Para justamente não ter que criar uma situação igual essa para vocês. Eu nunca tinha escutado alguém puxar para esse lado o pensamento, igual meu cunhado. Vocês estão me entendendo? Se a esposa dele morrer... Não, ele levou todos os aspectos. Ele levou... Não, mas a parte que eu fiquei... Ele, por exemplo, se ele perdesse a cabeça no quesito de não sei mais o que eu vou fazer, ele fosse impedido por ele mesmo em estado de consciência para não fazer besteira. E se viesse ao caso da esposa ir embora, primeiro do que ele não construiu uma segunda família. Vocês estão me entendendo? Então, cara, tenta entender, gente. Tenta entender a Tenta entender. Não, mas na realidade não era esse texto. É bem esse ponto que eu ia tocar, tá, minha linda? Pega o microfone, linda. O cenário é esse, cara. O pai dele casou, separou do primeiro casamento, casou um segundo casamento e tem filhos. E os filhos são mais novos que os filhos deles. Então você imagina, o neto do avô é mais velho do que o filho do avô, que é tio dele. Pegou ou não? Os filhos do avô são tios dele. Ou seja, a minha esposa é tia dos filhos dele, porque é filha do vô deles. Tá difícil de entender? O pai da minha esposa, ele é o avô dos meus filhos, perfeito? Os meus filhos, um dos meus filhos tem 6 anos. Um outro filho do meu sogro tem 2 anos. E já é tio do meu filho de 11. Vocês estão entendendo a situação? É um negócio que não era para existir. Vocês estão entendendo que você tem que ficar tentando remendar o negócio? Você tem que ficar tentando produzir um monte de adaptações? Aí o José Gonçalves respondeu assim, queridos, por isso que eu sempre falo, a melhor opção é a reconstrução, a restauração. Dói menos, sofre menos, passa menos problema e resolve mais. Um cara que trabalha há 30 anos com casamento. Vocês estão me entendendo? Então é de suma importância que vocês entendam a gravidade da circunstância. Repete comigo em nome de Jesus Cristo. A opção que eu tenho. Primordial. Até quase a última das consequências. É eu mudar. Eu ser transformado. Eu fazer valer o perdão da cruz. O amor de Jesus. O sacrifício de Cristo. O princípio da palavra. Porque, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Cara, se a palavra de Deus ela não serve para restaurar um casamento, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pregando salvação para quê? A gente está pregando transformação para quê? Se essa transformação não tem poder. Como diz ele faz para Jó. Jó, agora está na hora da palavra que você pregou para nós. Você é vida para você, meu filho? Quem está me entendendo? Então é muito importante que vocês entendam isso aqui. Mulheres, vocês começaram... Terminem com quem vocês começaram. Homens, vocês começaram, terminem com a mulher que vocês começaram. Entenderam ou não? É isso que está dizendo aqui. A quem foi infiel, sendo ela a sua companheira. Tá vendo? A mulher é companheira. E a mulher da sua aliança. Parceira, bichona. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse um espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Vocês estão conseguindo entender que Deus não quer que quebre os parâmetros? Que Ele quer uma descendência piedosa, gente. Uma descendência não no padrão dele, mas uma descendência com os princípios dele. Que seguem, sim, os padrões morais que Ele estabeleceu. Você consegue entender que o divórcio não faz parte do governo dos céus? E que Ele quebra uma geração piedosa? E os princípios morais e éticos do reino dos céus? Quem está comigo, pelo amor de Deus?
Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Mulherada, deixa eu explicar uma coisa para você aqui bem clara para vocês, tá? Wagner, mas o irmão tá dando em cima de mim. Você tá dando é porque você deixa. No nosso meio aqui, um monte de mulher já deu em cima de mim. Monte. Casado e solteiro. E aí? Vocês querem um evangelho bem claro, isso mesmo? Então vamos pegar na lata. O que você acha de o marido, pastor, escutar a irmã do nosso meio aqui e falar: nossa, eu queria tanto que meu marido fosse igual a você. Ela tá querendo dizer o quê? Com frase igual essa. Ah, pastor, não foi por mal. São 16 anos, gente. Eu não sou criança, não. Ah, e se meu marido fosse um pouquinho igual ao senhor? O que mais que você quer? No meio da minha caminhada, já escutei a irmã para poder me dar uma chavecada na cara. Ela começa assim: ai, minha pastora é tão linda, né? Mas o meu pastor... Na cara da minha esposa. Você viu que tem um tapinho na cadeira ali, né? Vocês estão entendendo? É porque você deixa. E eu vou mais longe, tá, homens? Se você tá percebendo que a irmã tá meio saidinha, meu filho. Você já viu falar nisso aqui, ó? Não é faz o L, não é faz a tesoura mesmo. Ela vem com o papel, filho, pra te embrulhar, você corta ela. Corte seco Tramontina. Já teve vezes, gente, você tem noção, da irmã me dá um abraço tão caloroso que eu falei: filha, a mãe. Aí ela apertou a mão um pouco, falei: amém, irmã? Aí ela deu a mão apertada e falou: filho, o amém é pra parar. Nessas horas eu sou grosso. Como já aconteceu vezes de eu não fazer nada. Quem me entendeu? E você quer ver uma hora boa para essas irmãs dar lugar quando elas vêm chorando e quer um colo, amigo? Tinha uma irmã que esse dia eu fiquei muito incomodado. Nós estávamos em Teresina. Como é que eu vou fazer agora para eu contar ela sem entregar ela? Enfim, nós estávamos numa reunião na casa dela, que era uma das únicas casas que nós fazíamos reunião. E a irmã foi orar por mim: Deus, cura o coração do meu pastor, Senhor. Já estava na barriga. Eu falei: agora, Deus, repreende, expulsa o demônio ou deixa? Vocês estão conseguindo entender que às vezes falta coerência, falta prudência? Escuta, é assim que começa, tá? Prestem bastante atenção. Você só vai sentir o carinho, presta atenção, você só vai sentir o carinho externo se você se abrir para a possibilidade de poder ter uma segunda pessoa. Quem me entendeu? Adão só tinha Eva, Eva só tinha Adão. Se Adão tivesse sendo um palhaço, Eva só tinha Adão. Vocês estão entendendo o princípio do jardim? Era mais ou menos assim: se vira e se acertem. Vocês estão comigo? Wagner, e aí, verso 16: aquele que cobre de violência as suas roupas. Você está entendendo? Ele está de olho em tudo que está acontecendo dentro do relacionamento. Fiquem bem claro para vocês do 16, tá, gente? O Senhor Deus de Israel, Ele odeia o divórcio. Agora eu queria perguntar para vocês, eu não quero só pregar não, eu queria que vocês me respondessem por que Deus odeia o divórcio. Guga, me faz um favor, meu lindo, dá um pouquinho do suco que se transformou em chá para mim. Pastor. Eu quero entender, por favor, eu quero ouvir vocês, senão eu não consigo nem continuar. Eu entendi sobre... Por que ele odeia o divórcio? Essa é a pergunta. Ele odeia o divórcio porque o divórcio, como eu falei lá no grupo, né? Além dele ser uma consequência de uma traição, a consequência de um engano, né? Da pessoa que fez. Não. Além disso, para a pessoa que foi traída, falta o perdão e falta o amor para com a pessoa. Você tá vendo como é que o negócio é complicado? O divórcio, ele já se tornou, cara... Você viu sua frase? Ele já se tornou consequência de uma traição. Aonde? Aonde, gente? Aonde? Explica isso para mim, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer o seguinte, vamos estragar aqui a nossa conversa? Antigamente podia ter 3 mulheres, e aí?
Antigamente podia ter 3 mulheres, velho. Abraão saiu com Sara e Abraão saiu com Agar. Por que não acabou o casamento dele com Sara? E já estava com Deus. Na cultura não, Deus estava ali, Deus não muda. Claro que não. Só que vocês têm que conhecer a fase de transição. E quando que isso acabou? Tá vendo a importância de conhecer a Bíblia Sagrada? Mas eu não vou entrar nisso aqui, senão vocês vão tomar maior tempo em cima disso, o tempo tá curto. O que eu quero que vocês enxerguem é, quem tá comigo diga oi. Por que que o divórcio se tornou já consequência, pagamento, se tornou já o ato sequencial da traição? Por quê? Porque falta o amor e o perdão. Mas por que que o amor e o perdão não é o ato sequencial? As pessoas escolheram assim. Gente, o que que Jesus fez quando ele viu um ato de traição na frente dele? Jesus não casou. Essa desculpa é esfarrapada. O que que Jesus fez diante de um adultério? O que que ele fez? O que que ele fez, gente? Corno manso, então, é isso que ele é? É? O cara que aceita a galhada, deixa o chifrão na cabeça e tá tudo bem. Maior é quem age ou quem perdoa? Maior é quem toma o tapa na cara ou quem bate? Jesus, diante de um adultério pego em flagrante, a lei mandava matar. E agora eu vou deixar vocês assustados, tá? Hoje não vai rolar a explicação disso aqui não. Adultério no Antigo Testamento. Adultério no Antigo Testamento. Repete comigo, adultério no Antigo Testamento. O genuíno adultério era a infidelidade de um homem casado com uma mulher casada, ou de uma mulher casada com um homem casado. Olha que loucura o que vocês estão ouvindo. Então, se o cara casado saísse com uma mulher solteira, em certas circunstâncias não era adultério. Eu quase caí de costa na que eu li isso aqui na Bíblia. Ó pra vocês verem o tamanho do BO que vocês estão ouvindo. Ó pra vocês verem. Quer ver o estupro? Que coisa engraçada. Se a mulher não reclamasse, ela morria. Mas se ela reclamasse, ela viveria. Correndo o risco até dela casar com o estuprador. Se ela não reclamasse. Vai que ela gostou. Entenderam? Então, gente, o que eu quero que fique claro para vocês? A sociedade incumbiu um monte de senhas, de gatilhos emocionais para prender a mente de todo mundo que está aqui dentro. Eu cresci com uma dor muito grande. A dor de eu nunca vou desejar ser traído. Eu nunca vou desejar receber uma infidelidade conjugal. Porque o dia que isso acontecer comigo, eu vou morrer. Eu cresci com isso na minha cabeça. Vocês estão me entendendo? Só que o contexto desse texto, vocês viram aqui, está falando sobre infidelidade conjugal e infidelidade de adoração a Deus para profanar o santuário, gente. Aí a pergunta crucial vem de novo: por que Deus odeia o divórcio? Vai. Nós vamos sair desse versículo, não vamos ficar só aqui não. Ele odeia o divórcio porque vai contra os princípios que ele nos ensina de amar e perdoar. Ele nos ensina assim. Eu vou ajudar vocês, tá? Foca nas consequências do divórcio. Vai, bota para ruxar. O que o divórcio produz? A separação, só isso não, é muito pouco. O que o divórcio produz, gente? Tá vendo por que vocês continuam deixando o divórcio como uma consequência? Porque vocês não sabem a consequência, o estrago que esse negócio faz. O pai, ele odeia o divórcio porque o divórcio faz um estrago no santuário. Não leram o contexto? Profana o altar. Sabe o que é profanar, gente? O anticristo vai profanar o santuário de Deus. Vocês estão entendendo o tamanho da sujeira do negócio? Ele vai sacrificar demônios dentro do altar para Deus. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão? Porque é profanar. Entendeu o tamanho do negócio? O estrago que o divórcio faz, o estrago literalmente que isso faz, é tão grande, é tão profundo,
que retira de Deus esse sentimento de ódio. Esse sentimento de abominação é isso. Ele abomina, tem traduções que estão escritas que ele abomina o divórcio. Para ele é incogitável a possibilidade disso. Você pensa assim, Wagner, é possível ter uma atitude 100% sem Deus? Essa. Ele não está em nenhum, zero. Você pode ralar a Bíblia em qualquer evangelho que você quiser, qualquer livro poético, profético, onde você quiser. Você pode raspar a Bíblia inteira, porque eu fiz isso. Não tem, literalmente não tem. A questão que você falou da sociedade implantar na nossa mente, né? Sobre a questão do Só para vocês divórcio. entenderem, tá, gente? Isso é uma ação de Lilith, isso é uma ação de Jezabel, isso é uma ação dessa maioria desses espíritos de sexualidade, para que isso se torne realmente uma sentença que você execute ela o mais rápido possível e profane o santuário de Deus. Cada vez que acontece um divórcio, está acontecendo uma profanação do santuário de Deus. Vocês escutaram, gente? O divórcio, eu posso sem medo nenhum de falar, o divórcio é uma adoração a Satanás. Só lê o contexto, gente. Não está escrito ali em cima? O divórcio destrói família, o divórcio destrói histórias, o divórcio destrói o potencial e o crescimento do padrão, do princípio moral e ético de Deus. O divórcio quebra a lei de Deus. O divórcio profana o santuário de Deus. O divórcio, gente do céu, é tanta coisa que isso faz. A sociedade hoje é fraca por quebras de famílias. O divórcio prova que nós assumimos que somos fracos. Prova que nós não acreditamos na Bíblia. Prova que a Bíblia não é de verdade. Sabe? Tenta provar que a Bíblia não é de verdade, melhor dizendo. Tenta provar que não tem restauração, não tem perdão, não tem amor, não tem nada. Imagina quando você fala, não consigo mais. Você está dizendo que a cruz não é real. Vocês estão entendendo, cara? Não faz sentido o camarada divorciar, gente. E sendo que 90% dos divórcios são por incompatibilidade emocional. Cara, se aconteceu infidelidade conjugal, aquilo é só a ponta do iceberg. Tem um porquê lá atrás. Eu lembro da minha esposa conversar comigo há muitos anos atrás e falar assim, olha, se você me traísse, eu não largaria de você. Eu falei, por quê? Porque a traição seria só um sinal que alguma coisa lá para trás nós deixou de fazer. A frase correta para entregar para ela no dia é, veja que tu és uma filha, porque isso é uma verdade bíblica. Por que você acha que tem o exemplo de Gomer? Por que você acha que tem todos os demais exemplos? Por que Deus não abandonou Israel? Ah, mas tem um texto, Wagner, que Deus deixa uma vez só. Exceções não são regras. Jesus encontra com uma mulher adúltera, mata essa desgraça. Não, ele perdoa, porque é a única coisa que resolve o adultério. A única coisa que restaura uma família. Se o perdão da cruz ele não é real, gente, não serve mais nada. Ei, psiu, olha que loucura. Deus odeia o divórcio, porque a aceitação do divórcio é a negativa a Jesus. É negar a cruz. É negar o sacrifício vicário. Deus odeia o divórcio, literalmente, porque aceitar o divórcio é negar ao próprio Deus e o seu poder restaurador. Vocês estão me entendendo? Para a pessoa chegar com a mente desse jeito, é porque o diabo trabalhou anos e anos e anos e anos e anos na mente dessa pessoa. Lembra? Você sai da terra e nasce de novo justamente para essa mente mudar, gente. Quem está comigo? Agora eu queria que todos repetissem, por favor. Se o pensamento de divórcio é forte na minha cabeça, repete isso. Isso é um sinal que eu estou debaixo de muita influência maligna há muito tempo. Vax, você já sentiu isso? Já, é lógico. Mas graças a Deus, essa foi a verdade que ficou firmando na minha cabeça o tempo todo através do Espírito Santo. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis.
cuidado para não profamar, cuidado para não desenvolver esse ódio em Deus e todas essas demais coisas. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então o divórcio quebra a aliança com Deus. O divórcio profana essa aliança. Ele profana. Literalmente ele profana. O divórcio é aquela atitude. Você está agindo em atitude falando, Deus, olha, seu evangelho não serve para nada, tua palavra não serve para nada, a cruz não serve para nada, o perdão não serve para nada, o amor não serve para nada, os textos não servem para nada, os princípios não servem para nada, a fé não serve para nada, nada serve para nada, gente, sinto muito. O divórcio é você dizendo isso para Deus, Deus, desculpa, tá? O Senhor não é suficiente para mim. Vocês estão entendendo? O divórcio é isso que significa. O Senhor não é suficiente para mim. Você acha que é fácil? Eu sei que existem problemas que tem hora que parece que não tem solução, gente. Mas é uma coisa que Deus sempre falou para mim. E eu queria que vocês aprendessem aqui. Quem está pronto? Deus falou, Wagner, o seu problema é que você olha para os seus problemas que deveria ser nosso. Já começa aí. Desse jeito que ele me exorta. Você olha para os seus problemas que deveria ser nosso e olha com as suas limitações e as suas capacidades. Sendo que você deveria olhar para as nossas capacidades. Estou falando errado, conjugado aqui, mas para você entender. Você deveria olhar para a minha capacidade, Wagner, não para a sua. O que é difícil para você não é para mim. A sua limitação não é a minha. O que para você não tem como resolver, eu resolvo com estralar de dedos. Vocês estão me entendendo? Pede para sua filha que está aprendendo a cozinhar, fala para ela fazer um arroz urgente, que o pai dela vai chegar para almoçar, e tem que ser agora, ela vai desesperar por causa de um arroz. Você olha para o arroz e você dá risada, gente. Vocês estão me entendendo? Deus não tem dificuldade de lidar. Eu lembro de Deus falar assim, Wagner, por que eu tenho que fazer com 15 dias de antecedência? Por que eu tenho que te dar o dinheiro para você pagar a conta com 15 dias de antecedência, Wagner? Sendo que eu não tenho dificuldade de, com 1 segundo antes de você pagar, eu te dar o dinheiro. Não é uma dificuldade para mim, é para você, mas para mim não é. Estão comigo ou não? Mais alguém quer perguntar alguma coisa rápido, a gente trocar aqui? Tudo. Eu aprendi, assim, com a pessoa que estava ministrando, que o Senhor é a testemunha da primeira aliança, né? E aí a pessoa afirmou que a testemunha da segunda aliança, no caso, se Deus é da primeira, da segunda não seria ele. Mas onde que está esse texto que ele é o testemunha da primeira aliança? A pessoa falou onde está esse texto? Então, mas foi baseado aqui, você já acabou de ler, que não está falando testemunha da primeira aliança, não tem nada falando da primeira aliança. Ele foi testemunha do que está escrito ali? Da aliança. Entendeu? As pessoas me vendo pregar aqui, cara, presta atenção aqui, gente, ó. As pessoas me vendo pregar aqui, parece que eu não abro margem para existir um segundo casamento. Essa possibilidade do segundo casamento, ele é real e é bíblico. Porém, não é do jeito que as pessoas estão construindo na cabeça no dia de hoje. E o pior, eu estou batendo forte aqui, porque tem muita gente que vai chegar, escuta o que eu estou falando para vocês. Vai chegar um monte de casalzinho diante de Jesus e vai perder a salvação por causa de um segundo casamento. Escuta o que eu estou falando para vocês. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vê que não tem abertura. Tem casais que estão extremamente ilegais, mas Deus não vai abençoar a gente, não força por goela abaixo uma coisa que não dá. Sabe o que eu acho engraçado? Eu não posso forçar por goela abaixo de vocês um casamento homoafetivo. Eu não posso forçar por vocês, na cabeça de vocês, um casamento homossexual, LGBTQJH, IJ++, menos dividido ao quadrado, elevado à 10ª potência. Eu não posso enfiar isso por goela abaixo de todo mundo, mas nós podemos colocar por goela abaixo de Deus um casamento assim. Você quer ver? A maioria dos pastores que são voz no Brasil hoje, eles não fazem um casamento sem sentar com você e perguntar como é a sua vida. Você entende? Você é solteiro? Sou. Mas já foi casado? Já. Ah, mas Deus me permitiu. Não, tá bom, como é que foi? Ah, minha vida foi assim, cessado. Eu não faço o casamento. Ele bem claro. Bem claro. Eu já escutei a maioria deles falar a mesma coisa. Eles não fazem. Do mesmo jeito que eu também não faço. Sabe por quê? Porque senão você está indo contra o próprio Deus. Existe um padrão de casamento que a gente pode fazer. Existe outro que a gente não pode. Eu fui convidado para fazer um casamento. Pergunta para a nega para você ver se eu fui fazer. Eu não fui.
Eu percebi que o negócio tomou um rumo completamente diferente, eu saí fora. Porque não é assim, gente. Não faz sentido eu fazer um casamento de uma mulher que foi arrancar o marido da outra. Eu participei até a hora que eu estava produzindo restauração entre os dois casados. A hora que o negócio virou para um outro cerco, eu saí fora. Quem me entende, diga amém. E me sinto culpado até o dia de hoje de eu não ter brigado para não deixar acontecer. Quem me entende? Existem coisas que a gente tem que tomar muito e muito cuidado, gente. Por falta de instrução hoje, as pessoas estão realmente perecendo. Vai, Jaira. Assim, é quando a pessoa tem uma consciência. Como A assim? consciência. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Tá. Quando a gente se juntou, eu, Beto e tudo mais, porque eu estava grávida, a gente se juntou, as consequências levaram a gente mais há pouco tempo. Você ter a consciência que naquela época não era algo que eu queria. Foi por causa da gravidez. Aí depois, fui para a igreja, aceitei Jesus e tudo mais. Aí a igreja veio, colocou esse casar, tem que casar, tem que casar. Não tinha que casar, não. Não tinha que casar, não. E aí fui e casei. Tá, mas ainda assim, não... Nesses casos, ó, vocês estão escutando o caso dela aqui? Ela estava grávida, no caso da sua menina, né? Aí, como os dois estavam juntos, agora forçaram o casamento. Gente, ter uma criança baseado... Criar uma aliança baseada num casamento... Criar um casamento que é uma aliança baseada numa criança não é legal. Entendeu? Você teria a possibilidade, sim, de não casar. Porém, pessoas sensatas poderiam te admoestar e te aconselhar dizendo, olha, Jaira, seria muito importante e interessante para o bem dessa criança, tá? E até o seu mesmo do desenvolvimento, se você desse para ela a oportunidade dela ter o pai dela. E se o pai dela quiser e você quiser, seria maravilhoso vocês casarem. Não obrigando. O julgo que vocês têm, não, tem já era não. maior, né? Só que antes disso, a gente já aconteceu de a gente se separar 2 vezes. Sim. Na segunda vez, eu tive uma experiência, e aí, tipo, veio a consciência de algumas coisas, né? Não muito relacionado ao casamento. Aí, quando a gente casou na igreja, tudo comando o figurino, ainda não veio a consciência de que eu queria casar de verdade, sabe? E aí, ano passado, da minha volta de Belém, foi que não quero mais isso aqui, é o que eu quero, não tem mais outra possibilidade para mim. E aí foi que eu senti, foi uma experiência que a gente teve em casa, eu senti muito forte a presença de Deus, como se ali ele estivesse casando a gente. Como Gente, não? tem mais alguém ouvindo isso aí ou não? Tá todo mundo ouvindo ou não? Vocês estão ouvindo, gente? Lembra de tomar o café focado no que está sendo dito, tá? Repete para nós, Jair. Quando eu voltei de Belém, né, a gente teve uma experiência em casa, a gente tomando café. Ou seja, até Belém, que é quanto tempo atrás? Não, quanto tempo atrás que você foi para Belém e voltou? 1 ano atrás. Quanto tempo você tem de casada? Casada. 10 anos de casado enrolado nessa mistureba toda, há quanto tempo? 21 anos que eles estão juntos, 10 anos de casado legalizado diante do Senhor. Olha que loucura. Há 1 ano atrás que ela vai, agora eu quero estar casada. Gente, isso é surreal. Pera aí, tá, Jaira, que isso aqui é importante. Isso aqui é surreal. Isso aqui é a coisa mais absurda que vocês podem imaginar no mundo. Gente, aliança não é um casamento igual tem no dia de hoje, gente. Pelo amor de Deus. Quando nasce uma criança, você tem a opção de querer amar essa criança ou não? Tem gente que gera essa opção, não quero te amar, quero te abortar, quero te matar. Não é absurdo de pensar num negócio desse? Foi feito um estudo, não lembro se foi Harvard, onde foi feito, mas foi um estudo ou nos Estados Unidos ou no Canadá, eu não lembro, que mais de 96% das mulheres que queriam abortar,
que conseguiram se permitir de serem, sabe, dobradas ali pelos médicos, os médicos disseram, faz o seguinte, eu prometo pra você que ou nós fica a criança ou nós mata ela pra você. Mas deixa ela nascer primeiro. Mais de 96% viraram mãe. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo ou não? Cara, não faz sentido você estar casado. Gente, isso aqui é um apelo que eu faço da parte do Pai. Eu faço de dentro do coração do Deus que te criou. Eu não estou falando de Jesus, eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando da pessoa do Pai. Não faz sentido você estar dentro de um casamento e não entregar seu coração. Não faz sentido você estar dentro de um casamento e ainda ficar cogitando a possibilidade. Será que eu que... Gente, não existe isso. A partir do momento que você entra numa aliança é para uma entrega completa. Imagina Jesus parado no meio do caminho. Será que eu morro? É desertar, gente. É igual uma guerra, você vai para morrer. Tá eu com o Ada, que o Ada tá lá. Aí o Ada foi, bora Ada, bora. Chega no meio do caminho e fala, acho que eu não quero mais não. O Ada tem que sacar a arma e me dar um tiro. Por quê? Porque nós somos para morrer e não para viver. E se eu quero voltar, é só morto. Ou volta todo mundo vivo, ou quem puder vivo, ou volta morto. A palavra divórcio vem da origem desertar, gente. Vocês estão entendendo? Não faz sentido, gente. E o problema é que isso está acontecendo com a Jaira, que agora que ela está comentando com a gente, é uma realidade isso aqui, com a maioria dos casamentos. Eu me peguei há 2 anos atrás com esse negócio na minha cabeça. Por que, eu já falei na reunião passada, anos para trás, por que eu não consigo me entregar? Medo do quê? Na maior dor minha, eu falei, quer saber de uma coisa? Na hora que não tem como, que é a hora que vai acontecer. Meu coração é dessa mulher 100%. É dela. E posso ser sincero para você, eu descobri que dói muito menos entregar o coração do que ficar vivendo com ele retido. E vou mais longe, tá? Eu detinho o coração para ela como eu detinha para Deus também. Se você tem uma aliança com Deus e não entrega o coração inteiro, não faz sentido do mesmo jeito para o seu cônjuge. Não se permita pensar na possibilidade. Entenderam? A partir do momento que você casou, não tem mais volta, gente. Esse é o pensamento que Deus quer que todos tenham. Entendeu? Pode completar, Jair. Depois dessa experiência, nesse sentido, na minha cabeça não tem mais essa possibilidade. Todas as vezes que eu tenho dificuldade quando tem uma circunstâncias adversas em que nós dois não temos a dificuldade de lidar com aquilo, eu não vem na minha cabeça, eu quero ir embora, eu não vou aguentar. Escuta, pelo amor de Deus, escuta isso aqui, ó. Escuta isso aqui. Quando você decide completamente, a possibilidade de ir embora acaba, a possibilidade de procurar outro cônjuge acaba, a possibilidade de ser infiel acaba, a possibilidade de se abrir margem e outras circunstâncias para outra pessoa acaba. Você entende? Às vezes você pode estar até carente, mas, gente, não vai rolar. É só reparar, gente, tem gente aqui que eu dou abraço, tem gente que eu não dou. Que tem gente que no dia não está em condição de receber um abraço. E eu não vou dar mesmo. Vocês estão me entendendo? Antes de você tomar a decisão, vinha a vontade de querer sumir. Aí é que eu falo, tipo, por causa disso, dessa experiência, eu tenho muito temor sobre isso. Você ficou não tem, sabe? Não tem. Hoje na minha cabeça não existe essa possibilidade. E se o Beto ficar um chato a partir de hoje? Não tem possibilidade. Tipo, na minha cabeça agora é o não maridão, tem. Agora já era. Não tem. Agora acabou a carinha. Agora ele vai até... Legal, safado. Não tem. Só que depois que a gente começou a fazer o estudo, Deus falou para mim algo sobre isso. Que apesar de não ter o sentimento, mas é como se tem momentos que como eu não sei lidar, eu quero apagar aquela situação, sabe? Tipo assim, eu não quero resolver, eu quero apagar. Como se, não sei se eu estou conseguindo. E aí Deus falou para mim assim, que essa aliança para entrega verdadeira precisa ser primeiro com Ele. Tipo, te entrega para mim todinha, que você vai automaticamente... Eu vou te confessar uma coisa profunda, quer saber? Eu me entreguei primeiro para minha esposa, depois para Deus. Não estou dizendo que o que Deus ensinou você está errado, não. Você está certa, tá? Mas eu me entreguei primeiro para minha esposa, depois para Deus. Mas aí o pai, eu falei, pai,
o pai falou, Wagner, deixa como tá. Você é meu, eu sou seu. Mas deixa como tá. Daqui a pouco você resolve isso. Vocês estão conseguindo me entender? Por que, gente? Que Deus deixou como tá, gente? O único ser do mundo que eu posso confiar tá ali sentado naquele lugar ali, ó. Nenhum de vocês eu posso confiar cegamente a limite de Deus. Ela eu posso. Tanto que um tempo atrás Deus começou a chamar a minha atenção. Ele falou, Wagner, você vai fazer uma oração para sua esposa quando mesmo? Pegaram aí ou não? Pegaram o que eu quero dizer ou não? Uhum. Você tinha virado meu Deus. Entenderam o tamanho do B.O.? Ao ponto de falar, Wagner, ei, seu pai, seu Deus sou eu, tá? Não se esquece. Ih, escapou aqui, Deus. E aí vem a questão, que foi o que eu entendi de ter falado isso pra mim, que vem a questão da responsabilidade minha no casamento. Que mesmo eu querendo, eu ainda não tinha assumido o meu papel como esposa. Isso. Hoje tá forte a revelação, hein? Aí foi que ele Eu falou. não vou nem ler outro versículo hoje. Que o entregar para ele seria para eu aprender com ele como ser uma esposa. Agora, vocês estão entendendo a importância de praticar cada um desses detalhes, gente? Não adianta você sentar aqui, cara. A gente vai perder o nosso tempo se vocês só sentarem aqui dentro e não praticar o que está escrito. Tem que praticar, cara. Entendeu? Tem que praticar. E deixa eu explicar um segredo para vocês. Esse segredo aqui é para fechar. A gente vai encerrar agora aqui. Reveja as mesmas verdades em tempos diferentes para restaurar o que você aprendeu lá atrás. Eu estava relendo um livro lá que eu vou convidar vocês a lerem de novo, que é As 5 Linguagens do Amor. E o fazer o amor, fazendo amor. Cara, é importante você reler às vezes, porque você está com uma cabeça nova, você percebe outros detalhes, e você volta a praticar coisas que são muito importantes. Esse tempo atrás eu parei e falei, por que quando a minha esposa fala, eu fico assim para ela, assim, ó? Porque ela convida você a fazer isso. Pra você demonstrar atenção para a pessoa, você demonstrar que a pessoa é importante para você. Se ela é, qual é o problema de você mudar? Vocês estão comigo? Então, cara, amor é prática, atitude, igual a Jara está dizendo aqui agora. É a ideia de se ir em Deus, atrair seu papel. Só que o seu papel está escrito aqui, nós estamos lendo eles aqui, ó. Estão comigo? Cada característica que a gente entrega, cada detalhe. Sabe, eu sou a primeira mulher do meu marido. Entendeu? Eu sou a primeira mulher. Eu sou a Eva dele. Adão nunca teve outra mulher, gente. Adão fez filho para arrebentar com uma mulher só. Sabe qual que é a frase que eu sempre escuto? Sempre escuto. Pode perguntar para minha esposa para você ver. O povo encontra com a família da gente, não tem como não chamar atenção. E o povo fica encantado. Nossa, que linda a família de vocês. Elogia a gente, tudo. Nossa, você é tão linda, você é tão jovem. Com todas essas crianças. Ela enche a bichinha. Né? Tem as cantadas que a gente escuta, que é sem graça, né? Sempre tem, né? Mas tudo bem. Aí... A frase que me incomoda, sabe qual que é? Quem quer saber? Deixa eu ver quem acerta. É tudo de vocês? Aí o que eu inventei? Uma bela brincadeira. Eu falei, não. Esse aqui eu financiei em 12 vezes, esse eu peguei na esquina, esse aqui eu encontrei de baixo. E o Natan me cutuca ainda. Natan, vai pai, vai. Ele ama, eles dão a risada. E tem gente, até hoje ninguém achou que é grosseria, né? Porque eu tento falar sorrindo para ver a pessoa ver que eu tô brincando. Mas por quê? Para ter muitos filhos tem que ser cada um com uma mulher? MC Catra, então, é isso? 3 filhos com cada mulher? Não, gente. Não faz sentido. Uma coisa que tem mexido muito dentro do meu coração, cara, é agora aquela pequena declaração de amor. Hoje, quando eu toco a mão nela, o que eu sinto, eu nunca senti em lugar nenhum. Você não está entendendo. Eu vou abrir uma parte aqui agora para vocês aqui, que eu não sei nem porque que eu estou falando isso aqui, mas eu vou falar para vocês. Esses dias eu chorei sozinho entre eu e Deus. Eu tive uma experiência com ela intimamente dizendo, há muito tempo atrás, que eu já abri publicamente e vou abrir mais uma vez. Eu senti tanto desejo sexual, tanto, que foi a maior vez que eu senti na minha vida. A gente estava junto. Tanto que ela foi me dar um beijo, a gente estava na cama, eu travei assim, ó. E eu acho que ela me perguntou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, nada, não, né? Dei aquela pequena disfarçadinha. Por quê? Porque eu achei que eu estava em pecado.
Deus falou, Wagner, não tem nada de errado. É por quem você ama, tá tudo bem. Eu falei, então eu posso ter algo com ela, com tudo isso aqui que eu tô sentindo? Ele falou, não, só pode, como deve. Aquilo mexeu muito comigo, mas a experiência não acabou ali. Quem tá me entendendo, diga amém. Não acabou ali. Recentemente eu tive outra experiência, Deus falando, Wagner, o problema é que você fez com que o desejo sexual se transformasse no seu corpo um pecado. Não é. É lícito. É válido. Não tem nada de errado aí. Esse desejo é ilibado, né? Tudo bem. E recentemente, não sei quanto tempo exato, eu falei, cara, quando eu relo a mão nela, ó, quem tá me ouvindo, diga amém. O que eu sinto quando eu relo a mão nela, só relo a mão nela, cara, é muito mais forte, presta bastante atenção no que eu tô dizendo pra vocês, do que tudo que eu já senti na minha vida inteirinha. Wagner era assim antes? Não, não era. Eu não sei o que Deus fez. Eu só sei dizer para vocês que o que eu sinto, eu nunca senti antes na minha vida. Ah, o que você quer dizer? Eu já tive mulher de várias coisas, mas essa mulher vai feliz quando você... Não, não é disso que eu estou dizendo. Não é essa bobeira. Não é tentando falar, olha, com você é melhor que as outras. Não tem nada a ver com isso aqui. Eu estou dizendo que eu nunca senti o que eu sinto. Quando eu coloco a mão nela, com nada. O que você quer dizer com isso? Você já viu pornografia, Wagner? Já. Pouco, não muito. Eu não sinto. A sensação de atração, a sensação de amor, a sensação de querer estar perto, a sensação é tão forte que tem hora que eu me assusto. Eu me assusto porque eu nunca senti isso que antes. Escuta o que eu quero falar para vocês. Quanto mais nós tentamos praticar os princípios, eu estou usando tentando para todo mundo entender o que eu quero dizer. Quanto mais a gente luta pela aliança do casamento, mais a gente vai descobrindo segredos que Deus preparou só para quem é casado. Vocês estão me escutando, gente? De realização. Às vezes ela tá deitada, era que eu falei pra ela sente frio só na bunda, né? Às vezes ela tá deitada e ela dorme de um jeito tão gostosinho, tão bonitinho, ela deita assim, e pior que as minhas meninas estão pegando todo o jeitinho dela pra dormir. E ela deita com a bundinha viradinha pra cima, se ela deita, eu fico olhando. E é tão gostoso você olhar para aquilo lá e gostar do que você tá vendo. Aí você para e fala, Wagner, antes você não gostava? Gostava, mas não como hoje. Não o quanto que mexe. O que você quer dizer com isso aqui, Wagner? O que eu quero dizer para vocês é, às vezes, eu queria, cara, que essas cadeiras estivessem todas cheias. Sabe por que não estão? Porque na cabeça dos casais hoje, só mexe quando está estragado. Na cabeça dos casais hoje não tem problema, porque não está dando problema. Posso contar para vocês alguns problemas aqui rápido para ir fechar? Você se sente realizado com o seu cônjuge? Você está experimentando coisas que você nunca experimentou antes? Você está descobrindo novas coisas dentro do seu casamento? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer para vocês? Existe uma possibilidade de Adão e Eva não terem, olha aqui, deles não falarem idioma nenhum. O que Adão e Eva experimentou que a gente não experimenta até o dia de hoje? Então tem muita coisa que a gente pode desfrutar, mas para isso a gente tem que limpar, gente. A gente tem que padecer em Cristo, a gente tem que tirar essas coisas e colocar no padrão. Deixa eu explicar para vocês. Enquanto a gente não colocar essas coisas em prática, a gente não vai poder desfrutar do novo. Isso aqui é o mínimo, isso aqui é o ordinário. A gente só vai conseguir experimentar o extraordinário depois que o ordinário estiver fino, bonitinho. Olha que bobeira, 20 anos para poder falar, não, agora eu quero estar casado. anos machucando sua própria carne. O irmão teve uma visão aqui, ele vai escutar o que eu vou contar aqui agora, vai se identificar, porque eu não dei a interpretação da visão que ele teve. Ele teve a visão que a mulher dele estava com o rosto todo desfigurado de um lado. Aí ele chegava a olhar para a mulher dele e falava assim, Deus, eu vou fazer uso da promessa que você me fez. E ele começa a orar pela mulher dele e o rosto dela volta a ser reconfigurado de novo e fica igualzinho um do lado do outro.
Antes dele contar o sonho, o pai falou assim: Wagner, esse outro lado do rosto é ele. Está desfigurado porque ele não estava funcionando. E só ele tem o poder de refazer de novo isso daí. Pode falar, mano. Pode fechar. Bora lá. Depois disso, eu comecei a ter experiências com Deus, onde a imagem que eu vi era do Beto. Quem sabe o que aconteceu aí? Deus só aparece na figura de quem é importante para você. Olha que loucura isso aqui. Por que o povo tem um monte de visão com o Wagner? Aparece o Wagner no lugar de Deus. Porque Deus aparece na figura importante para você. Na maioria das vezes é assim. Quem tem coragem de fazer uma coisa assim sem pensar? Quero ver se vocês são machos mesmo. Repete comigo: Deus, eu prometo. Eu posso até não ser capaz, mas no Senhor eu consigo. Eu quero viver esses textos. Eu quero praticar cada um desses detalhes. Eu quero uma família forte. Eu quero um casamento forte. A sua palavra é de verdade. Eu não quero que a minha vida profane ela. Eu não quero que o meu casamento profane a sua palavra. Eu não quero que o meu casamento profane a sua palavra. Eu prometo para o Senhor que eu vou dar tudo de mim para todos os dias eu cumprir cada um desses detalhes. Em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos. Amo vocês.